Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, queridos alunos desta escola bíblica dominical. É com satisfação que mais uma vez estamos aqui para estudar a palavra de Deus e nesse trimestre estudando as preciosas doutrinas que a Bíblia nos ensina. Hoje nós vamos estudar a doutrina da mordomia cristã. É um assunto muito importante para a vida de cada um de nós. Nós precisamos de compreender qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel, quais são as nossas responsabilidades, o que podemos fazer para cumprir a vontade de Deus na nossa vida, como é que nós devemos agir na igreja como membros ativos e responsáveis, e também como nós devemos cuidar daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então, o estudo é muito importante, abrangente e nos ajuda a adquirir maturidade. E isto é o que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver uma parte daquilo que é a nossa vida cristã e daquilo que nos pedem na nossa vida cristã. Nós vamos ver qual a expectativa da nossa denominação batista em relação à nossa participação na vida da igreja e das igrejas nossas co-irmãs. E vamos ver a fundamentação também bíblica para esta doutrina tão importante que nos coloca no centro das atenções. A doutrina da mordomia coloca o homem no centro das operações divinas. Então vamos ao estudo desta lição importante. E eu queria fazer a leitura do texto bíblico que é indicado na revista, Gênesis capítulo 14, versículo 20. É um texto especial, porque este texto é a experiência que Abraão teve, não é? Com a direção de Deus na vida dele e como ele agiu, como ele respondeu, como foi que ele deu o exemplo para que os seus filhos, para que os descendentes, para que as gerações futuras e também nós que somos filhos de Abraão pela fé, ele é o pai da fé, e nós não podemos de forma nenhuma nos esquecer do exemplo que ele nos dá, o exemplo da boa mordomia, não é? Então, no capítulo 14, indicado na lição, vamos ler o versículo 20, mas eu vou ampliar um pouco a leitura. Vamos ler do verso 18 até o verso 24. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou a Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as minhas pessoas e os bens toma-os para ti. Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: Levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os mancebos comeram e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manré, que foram comigo, que estes tomem a sua parte. Amém. Muito bem. A palavra de Deus nos ensina que
as responsabilidades que nós temos são derivadas de Deus. Acho que é uma boa hora da gente olhar alguns detalhes desse texto, não é? Como, por exemplo, Abrão levanta a mão para o céu e ele jura, pelo nome do Senhor, que ele não tomaria coisa alguma de alguém que não fosse seu. Este aqui é um padrão de honestidade, um padrão de comportamento correto, um padrão de dignidade humana. A mordomia nos ensina que o homem é um ser de dignidades e que ele se cuida para que não perca a sua dignidade. Um dos princípios da mordomia é o cuidado consigo, o cuidado com a sua imagem, o cuidado com a sua honestidade, o cuidado quando trata com outras pessoas que não conhecem a Deus. Nós temos que dar bom testemunho na nossa vida cristã, porque Deus é o principal na nossa vida. Nós agimos em nome de Deus. Em nome de Deus. Por isso, essa atitude de Abrão. Bem, o que é mordomia cristã? Por que esse assunto é trazido para nós em pleno século XXI? Por que hoje nós temos ainda que, em nossas igrejas e na nossa vida familiar e pessoal, perguntar sobre este importante assunto? O que é a mordomia cristã? Nós vamos ver isso no capítulo 2 de Gênesis, mas eu quero aqui fazer uma referência à nossa declaração doutrinária. Os irmãos sabem o que é uma declaração doutrinária. Uma declaração doutrinária é um conjunto de afirmações bíblicas para identificar a natureza, a fé, o compromisso de uma igreja. E a Igreja Batista tem a sua declaração de fé, sua declaração de princípios, aquilo que ela quer que o mundo veja nela. Ela se compromete em ser fiel aos princípios e às doutrinas que ela retira da palavra. Em outras palavras, nós, como crentes batistas, nos comprometemos à fidelidade a todo o ensino da palavra de Deus. O capítulo 12 da nossa declaração doutrinária é o capítulo que trata da mordomia. A declaração doutrinária é esta aqui. Todas as igrejas batistas subscrevem essa declaração doutrinária. E todas as igrejas estudam essa declaração doutrinária. E nesse trimestre, o que nós estamos fazendo é, na verdade, olhando para esta declaração como um conjunto de doutrinas e estamos estudando nesses 13 encontros desse trimestre. O pastor Roberto do Amaral é um conhecedor profundo desse assunto e ele tem um livro que ele explica todos esses pontos da nossa declaração doutrinária. Seria muito importante os irmãos procurarem por este trabalho do pastor Roberto Amaral e terem este livro em sua casa, em sua biblioteca, para estudar e compreender o que é ser um crente batista, o que é ser um mordomo batista, o que significa uma igreja batista e como é que nós devemos agir para que a doutrina da nossa igreja não se corrompa jamais. Então aqui diz assim: mordomia é a doutrina bíblica que reconhece Deus como Criador, Senhor
e dono de todas as coisas. Não foi isso que Melquisedeque declarou para Abrão? E não foi isso que Abrão declarou para o rei de Sodoma? Todas as bênçãos temporais e espirituais procedem de Deus e por isso os homens devem a ele o que são e o que possuem, e também o seu sustento. O crente pertence a Deus, porque Deus o criou. Eu diria mais, não só o crente, todo homem pertence a Deus. Todo homem deve a Deus tudo que é e tudo que tem, porque todo o homem é o resultado da criação de Deus. Mas de forma especial o homem salvo, a mulher salva, a nova criatura. Deus não só nos criou, mas também nos redimiu. Nós somos duplamente abençoados por Deus. Então, pertencendo a Deus, o crente é mordomo ou administrador da vida, das aptidões, do tempo, dos bens, da influência, das oportunidades, dos recursos naturais e de tudo que Deus lhe confia em seu infinito amor, providência e sabedoria. Como somos privilegiados? Cabe ao crente o dever de viver e comunicar ao mundo o evangelho que recebeu de Deus. Eu diria mais, não só a parte do evangelho de Jesus Cristo, mas toda a revelação, tudo que aprendeu, tudo que Deus mostrou, tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, toda a autoria divina. Nós somos testemunhas disto, porque nós cremos no Criador de todas as coisas. E nós cremos que tudo que há no mundo e tudo que existe vem das mãos graciosas e cheias de sabedoria do nosso Deus. Cabe ao crente, então, este dever de viver e comunicar o que recebeu de Deus. As Escrituras ensinam que o plano específico de Deus para o sustento financeiro de sua causa consiste na entrega pelos crentes de dízimos e ofertas alçadas. Devem eles trazer à igreja sua contribuição sistemática e proporcional com alegria e liberdade para o sustento do ministério, das obras de evangelização, da beneficência e outras que são requisitadas pelas necessidades ao nosso redor e que a igreja precisa de acudir, de atender, de demonstrar o seu amor. Então, isto é o que aqui, é claro, vem vários textos bíblicos aqui, comprovando todas estas afirmações da nossa declaração doutrinária, e inclusive este de Gênesis capítulo 14 que nós lemos. Então nós temos uma grande tarefa diante de Deus, a tarefa da mordomia. Nós somos colocados por Deus para vivermos a nossa vida dentro de todas as circunstâncias que a vida nos oferece, mas também não só para satisfazer nossas necessidades e anseios, mas para expressar a nossa gratidão, a nossa obediência, a nossa reverência para com Deus. Então, nós precisamos praticar esta obediência ao que Deus nos manda fazer. Aqui na revista tem uma passagem interessante na página 44. A mordomia está visceralmente ligada à liberalidade em repartir com os que mais precisam e o investimento na expansão do reino de Deus. A mordomia é, portanto, esta prática da liberalidade, esta prática de comprometer a nossa vida com as necessidades ao nosso redor. Agora, a mordomia
é também uma forma de nós cumprirmos, ou melhor dizendo, de nós sustentarmos, empreendermos, nós promovermos a obra de Deus. Se lá no Antigo Testamento Deus colocou Adão no jardim do Éden para cuidar da criação, no Novo Testamento nós fomos salvos por Jesus Cristo para sermos então os promotores do reino de Deus, da obra de Deus. Então, aqui tem umas observações na revista que eu queria também dar destaques sobre práticas que nós devemos cultivar na nossa vida, né? Como, por exemplo, a prática de cuidar da criação de Deus. A criação de Deus padece, como diz Paulo em Romanos capítulo 8. A criação de Deus chega até gemer pela brutalidade com que o homem explora tudo que Deus criou. A natureza é nossa companheira, a natureza é nossa hospedeira, a natureza é de onde provém os recursos para a nossa subsistência. Devemos cuidar bem da natureza, devemos também cuidar bem de todas as necessidades que existem ao nosso redor, especialmente na igreja. A igreja primitiva era uma igreja que exercitava a mordomia, até ao ponto de Barnabé vender propriedades para entregar à igreja, porque ele estava vendo que muitos irmãos e irmãs, muitas famílias, muitos pais, muitas mães, muitos filhos estavam sofrendo de extrema necessidade. E ele sentiu que aquilo era obrigação da igreja. Nós somos um corpo e nós precisamos de doar. Nós precisamos de expressar o nosso amor para quem está em necessidade. Para refletir e agir, há dois princípios cristãos da mordomia. Primeiro, Deus está acima de tudo e de tudo é Senhor. Segundo, somos responsáveis perante Deus pelo emprego da riqueza ou de propriedades que Ele nos põe nas mãos e a preservação de tudo que Ele criou, a natureza. Será que temos sido bons mordomos neste aspecto? Devemos cultivar nossos dons e habilidades. Uma das questões mais graves da mordomia é a inaptidão ou digamos, a falta de desenvolvimento daquilo que Deus deu para cada um de nós, nossos dons e talentos. Muitas vezes enterramos os talentos, muitas vezes negligenciamos nossos dons. A igreja é o lugar onde nós colocamos nossa vida em consagração e em ação. Desenvolver nosso caráter cristão. Precisamos mais do que nunca nessa sociedade corrompida de crentes fiéis, honestos, de crentes que honram o nome do Senhor, de crentes que têm compromisso com a verdade. Ampliar nossas experiências para que sejamos cada vez mais eficientes no serviço do Senhor. Como está a sua vida? Como está o seu zelo pela Igreja de Deus? Como está a entrega dos seus dízimos e ofertas? Como está o seu coração em relação às pessoas que estão à sua volta? Como está o seu cuidado para com a vida dos que lhe são, especialmente, mais próximos? Os familiares, os filhos que devem cuidar dos pais, os pais que devem amar os seus filhos, aqueles que devem, de fato, mostrar ao mundo o que é uma família cristã. A boa mordomia ensina que nós precisamos de ser família. Nós precisamos de viver como família. Nós precisamos de cuidar da nossa família. Nós precisamos de preservar a nossa família. Muito bem. Deus abençoe
Eu espero que a lição seja proveitosa para todos, que esta doutrina da mordomia cristã seja um despertamento para a vida espiritual, para a vida de dedicação de seus bens, de sua capacidade, de sua inteligência, de seu coração, para que seja multiplicada a boa imagem do cristão na sociedade e você seja bênção. Lembra de Abraão de novo, não é? Ele foi nosso exemplo lá na mordomia, mas ele é nosso exemplo também nesta parte da vida cristã onde devemos ser bênção para todos que estão ao nosso redor. O mandamento de Deus para Abraão, no capítulo 12, foi: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Sejamos nós bênção para a glória do nosso Deus. Amém.